Olá, hoje eu vim aqui falar sobre algumas maneiras de como deixar a casa segura para os idosos. A partir de 60 anos, a mobilidade e os reflexos tendem a diminuir. E os sentidos como a audição e a visão já não eram tão bons quanto era antes. Estudos mostram que 1/3 dos atendimentos nos hospitais por traumas são de idosos. Vamos lá então, algumas dicas aí. Evitar deixar o piso molhado e úmido ou escorregadio devido ao uso de produtos de cera. A passagem entre cômodos deve ser de livre de móveis, objetos e fios. Animais de pequenos porte não devem circular na mesma área em que os idosos estão, para evitar que eles tropeçam e caiam. Se houver tapetes na casa, que sejam antiderrapantes, para evitar possíveis escorregões. Os ambientes devem ser bem iluminados, mas sem lâmpadas muito brilhantes, para poder evitar ofuscação dos olhos. Os interruptores devem ser de fácil manuseio. E na falta de uma luz permanente acesa, as luminárias e os abajures devem ser acesos com apenas um tom. É fundamental ter iluminação ao lado da cama. Proteja seus móveis pontiagudos com torneiras de silicone. Móveis arredondados são melhores. Nas escadas deve haver um corrimão firme, um pouco maior do que as extremidades. Privilegie a ventilação natural. Quanto mais arejado o ambiente, melhor. E é melhor que as varandas e janelas tenham tela de proteção, para evitar possíveis quedas causadas por tonturas e desequilíbrio. Ajuste a altura dos móveis. Na cama, o idoso deve sentar-se e apoiar os pés no chão. Nas cadeiras, sofás e poltronas também. Além disso, esses móveis devem ter um apoio lateral para os braços. Da mesma forma, o fogão e as pias devem ter pelo menos 80 centímetros de altura. As torneiras devem ter abertura e fechamento fácil. As portas devem ser fáceis de abrir e as fechaduras e trancas devem abrir por dentro e por fora. Os armários e os eletrodomésticos devem ficar em uma altura que permita o uso fácil. No banheiro, use tapetes de borracha que grude no chão. O ideal é instalar barras de apoio fixas na parede de banho e ao lado do vaso sanitário. Evite boxes, principalmente de vidro, porque dificulta a passagem e oferece maior risco no caso da queda. O mais adequado é instalar piso antiderrapante e fosco na casa toda. Sempre que possível, opte por rampas e corrimãos em vez de degraus. Bom, pessoal, é isso aí. Algumas dicas aí para deixar a casa mais segura para o idoso. Tchau, tchau. Segura do idoso, vou falar mais um pouquinho aqui. Enfim, prevenção e informação nunca é demais, né? Casa que tem idoso deve seguir determinadas regras de segurança, principalmente para evitar quedas, um problema comum entre as pessoas mais idosas e que aumentam progressivamente com a idade. Para prevenir quedas, a melhor acessibilidade daqueles que se deslocam com muletas, andador ou cadeira de rodas. Devem ser eliminados tapetes e objetos espalhados pelo chão da casa. Se for inviável eliminar os tapetes, há duas soluções: fixá-los no piso como uma fita dupla face ou colocar uma tela antiderrapante sobre eles. Deixar um ponto de luz aceso durante a noite também é um procedimento de prevenção. Os desníveis entre os pisos dos cômodos da casa também favorecem as quedas. Nesse caso, vale a pena saber se a família pode providenciar algumas placas de madeira, criando pequenas rampas que facilitam a circulação. Prevenção de acidentes em cada cômodo. No corredor, o ideal é que esse espaço da casa seja livre de obstáculos à locomoção do idoso. Se houver vaso de plantas ou qualquer outro objeto que você considere perigoso, verifique se é possível recolocá-lo em um outro cômodo. No quarto, a altura ideal da cama do idoso é aquela que lhe permite apoiar os pés no chão, para se levantar sem se desequilibrar. Converse sobre isso com a família e também sobre uma possível rearrumação do quarto. Caso objetos que o idoso costume manusear com frequência estejam acomodados em locais muito altos ou baixos, evitar que eles se abaixem ou subam em banquinhos e escadas diminui consideravelmente o risco de acidentes. Lembre-se ainda que, na hora de dormir, deve haver um suave ponto de luz aceso no quarto para que o idoso se oriente no cômodo sempre que precisar se levantar. Na sala, procure acomodar o idoso em cadeira ou poltronas altas e não muito moles.
fica mais fácil para ele se apoiar e se levantar sozinho. Deixar as cortinas abertas para entrar a luz natural também é válido, porque a claridade lhe permite que o idoso circule com mais segurança pelo ambiente. Se for necessário, afaste mesas de centros e outros móveis baixos, enquanto o idoso estiver na sala. E é isso aí, acho que falamos um pouquinho sobre como prevenir algumas coisas em relação ao idoso. Tchau, tchau.